Olá, galera, seja bem-vindo. Vamos continuar a nossa conversa aqui sobre abordagem funcional do exercício físico, parte 2. Eu sou a professora Elisângela de Souza Bernardino. O texto aí foi embasado no material de Taylor e Johnson, 2015. Ao final dessa aula, a gente reforça aí a referência para vocês, ok? Então, vamos lá. O que nós temos de agenda da aula, né? Então, nós vamos falar aí na continuidade o cálculo da zona-alvo, que é a zona de treinamento, na abordagem funcional do exercício. Nós vamos falar sobre a abordagem FIT e no final nós vamos falar sobre uma atividade de aplicação, que é um estudo de caso, para você fixar esse assunto, trabalhar aí em casa, para que a gente possa discutir um pouco mais, né, na verdade, esse assunto. Então, começando a conversa aqui sobre a definição da zona-alvo de treinamento, o que eu preciso observar? Então, nessa tela aí, vocês percebam que tem uma subdivisão do idoso iniciante, o intermediário e o avançado. Então, quando eu penso idoso iniciante, eu estou usando a terminologia aí para o treinamento. Então, eu vou utilizar um idoso iniciante com baixa capacidade funcional, um idoso intermediário com média capacidade, né, funcional, e o idoso avançado no treinamento com alta capacidade funcional. E aí nós temos um parâmetro da intensidade, porque quando nós falamos de zona-alvo de treinamento, não podemos esquecer que nós estamos falando do controle da intensidade do treinamento. Então, essa zona-alvo de treinamento, que ela pode ser feita pelo VO2 ou pela frequência cardíaca máxima, nada mais é do que um parâmetro para eu poder acompanhar a intensidade do exercício físico com esse idoso. Então, a recomendação do autor, aí considerando as diretrizes do Colégio Americano, é que a intensidade para o idoso iniciante ela seja de 50% a 60% da frequência máxima. E o idoso intermediário já de 60% a 70% e o idoso avançado aí de 75% a 85% da frequência máxima. Muito bem. Trazendo isso para as zonas, pensando o objetivo do meu cliente, o objetivo do idoso, então a gente tem aí 5 subdivisões, né? A zona cardíaca saudável, a zona de condicionamento, a zona aeróbia, a zona anaeróbia e a zona linha vermelha. Então, o autor coloca que a zona cardíaca saudável, se eu for prescrever um programa de treino para a zona cardíaca saudável, então eu vou utilizar pela frequência cardíaca máxima um percentual de 50% a 60%. Na zona de condicionamento, seria de 60% a 70% dessa frequência máxima, e na zona aeróbia de 70% a 80% da frequência máxima para idade. Então, a gente tem aí parâmetros para que a gente possa prescrever o treino para esse idoso, considerando a zona-alvo e o objetivo dele. Então, nós vamos esclarecer um pouco mais sobre isso lá no próximo slide já já. Professora, e a zona anaeróbia e a zona linha vermelha? Ela não utilizaria ela no treinamento? Então, se nós formos pensar o idoso na questão de independência, de qualidade de vida, de saúde, essas duas últimas zonas não seriam recomendadas para um idoso que quer melhorar sua qualidade de vida, quer melhorar sua independência, quer ter mais autonomia para realizar as tarefas do cotidiano. Ela seria recomendada para idosos que estão no nível treinado, que são idosos atletas, em outras questões relacionadas à competição. Então, neste momento, não é o nosso foco, a zona anaeróbia e a zona linha vermelha, ok? E o que eu tenho para falar sobre a zona cardíaca saudável? Bom, primeiramente, eu vou chamar a atenção ao que essa zona cardíaca saudável vai contribuir, né, para esse idoso. Então, eu posso utilizar essa zona cardíaca saudável, que é aquele percentual de 50% a 60% da frequência máxima, em atividade de aquecimento. Eu posso utilizar em atividades que eu quero a perda que eu vou querer que o indivíduo tenha perca de gordura corporal, né, para regulação de pressão arterial e colesterol. E o que ela vai me oferecer
ofertar de benefícios também, né? Esse tipo de atividade, esse tipo de treinamento, considerando a zona cardíaca saudável, ele vai oferecer um baixo risco de doenças articulares e degenerativas e também um baixo risco de lesão, porque não vai exigir muito do idoso, né? São atividades ali consideradas moderadas, então acaba que o idoso vai conseguir realizar de forma segura. Então, é a zona cardíaca saudável. Pensando em metabolismo energético, o que essa zona cardíaca saudável, que vai considerar de 50% a 60% da frequência máxima, ela vai influenciar no gasto de energia desse idoso? Então, eu tenho ali oxidação de 85% de gordura, né? 10% de carboidrato e aproximadamente 5% de proteína. Então, são estimativas do que vai influenciar, né? Como que o metabolismo de energia, o gasto energético é influenciado na zona cardíaca saudável. Muito bem. E aí, o que é importante chamar a atenção? Que na zona de condicionamento, ela vai promover os mesmos benefícios dessa zona saudável. Então, à medida que o meu indivíduo, que o meu idoso for avançando no treinamento, eu tenho progressão do treinamento, eu posso aumentar essa intensidade e aí eu posso chegar até 70% da intensidade e aí considerando esses mesmos benefícios. Então, perceba que eu tenho um parâmetro inicial, que é 50% da zona cardíaca saudável, e eu posso chegar até 70% da zona cardíaca, da zona de condicionamento. Então, eu tenho um limite ali inferior de 50 e um limite superior de 70. Se eu for trabalhar juntando a zona cardíaca saudável e a zona de condicionamento físico, ok? Então, vamos prosseguir. E aí, pessoal, falando não mais da zona de condicionamento, mas da zona aeróbia, aí na tela tá aparecendo para você como se fosse zona de condicionamento, mas aí eu peço que vocês desconsiderem e considerem a zona aeróbia. Então, a gente tem aqui a melhora da função do sistema cardiovascular e respiratório, o aumento da força do miocárdio, o ideal para treinamento de resistência. Então, a zona aeróbia, ela vai ser fundamental para que o indivíduo consiga melhorar o sistema cardiovascular. E qual que é o percentual da frequência cardíaca quando eu falo de zona aeróbia? Eu estou pensando aí uma frequência cardíaca de 75% a 85%. Então, é um pouco mais elevada a intensidade para eu alcançar esse nível. E como que fica meu gasto de energia? Lembrando que está a zona de condicionamento aí, mas desconsidere o condicionamento e considerem aeróbio aí. Então, o que eu tenho que considerar no gasto de energia? Que quando eu estou numa zona aeróbia, eu vou gastar aí 50% oxidar, 50% de gordura e 50% de carboidrato. Percebam que é equilibrado o gasto tanto da gordura quanto do carboidrato. E aí, numa estimativa, eu posso envolver menos que 1% de proteína, ok? Então, aqui nós estamos falando da zona aeróbia, ok? E aí, para a gente já finalizar essa conversa, eu trouxe para vocês aqui a equação de Tanaka. O que seria a equação de Tanaka? É uma das fórmulas utilizadas, né, das equações para cálculo da frequência máxima. É uma das mais usadas. Então, eu trouxe para você anotar aí. Qual que é a fórmula? FC máxima, que é frequência máxima, é igual a 208, menos, abre parênteses ali, 0,7 vezes a idade. Então, aqui na fórmula, você vai substituir só a idade e já calcula a frequência máxima aí do idoso que você vai acompanhar. Tendo a frequência máxima, então agora eu vou calcular a zona de treinamento. Essa zona de treinamento, considerando a frequência cardíaca. Então, eu tenho aqui o protocolo de Carbonem, que eu posso estar fazendo o cálculo dessa zona de treinamento. Para eu calcular essa zona, eu vou precisar de um limite inferior, que é um valor mínimo de frequência cardíaca, e um limite superior, que é um valor máximo de frequência cardíaca. Sobre o limite inferior, tem uma fórmula que está marcada aí no verde, esse quadrinho verde. Então, vocês podem observar pelo quadrinho verde que nós temos a frequência máxima,
a frequência de repouso e o Y percentual, que seria o quê? O percentual de intensidade menor, seria o mínimo, a intensidade mínima que eu vou ter nessa zona de treinamento. Então, aplicando na fórmula, eu tenho ali, limite inferior é igual a frequência cardíaca máxima menos frequência cardíaca de repouso. Percebam que está entre parênteses ali, calculo que está entre parênteses. Então, o que eu encontrei de frequência máxima menos o que eu encontrei na frequência de repouso. O resultado eu vou multiplicar por esse percentual da intensidade. Lembrando que é a intensidade menor, ou seja, o valor mínimo de intensidade. Por exemplo, se eu for utilizar o limite inferior da zona saudável, então eu vou pegar lá 50. Se eu colocar ali vezes 0,5, porque daí eu já converto, não preciso depois estar convertendo novamente. Então, eu vou pegar a frequência máxima menos a repouso, o resultado eu multiplico por 0,5, pensando aí o mínimo da frequência de zona saudável. Isso é um exemplo. Mais a frequência de repouso de novo. O resultado que eu encontrar aqui vai ser a minha frequência inicial, ou seja, é o limite inicial do meu treinamento. Feito isso, eu vou fazer o limite superior, que seria o limite máximo. O inferior é o limite mínimo, o início, e o limite superior é até onde eu posso chegar. Ou seja, minha zona de treinamento tem que ficar entre o mínimo e o máximo. O meu cliente vai treinar entre o mínimo e o máximo. O meu estímulo de exercício físico vai envolver entre o mínimo e o máximo. O limite superior, ele também vai estar relacionado aí com a mesma fórmula, a diferença é só o Z percentual, ou seja, aqui vai considerar o percentual maior. Ok? Aplicou na fórmula, não tem mistério, é muito fácil, e aí eu vou conseguir encontrar a frequência máxima, o limite inferior, que seria a frequência inicial mínima, e o limite superior, que é a frequência final, até onde eu consigo trabalhar com ele. A zona de treinamento, para quê, gente? Para que eu alcance o objetivo dele. Lembrando que conforme ele vai adaptando, conforme vai tendo a sobrecarga, vai atendendo os princípios de treinamento, essa zona de treino vai mudando. Não é uma zona que eu tenho que trabalhar sempre a mesma. Conforme ele vai adaptando, criando aí o princípio da adaptação, eu vou precisar de novas sobrecarga, eu vou precisar de progressão do treino, ok? Então, vamos lá para finalizar agora falando da abordagem FIT. Então, nós já entendemos como que nós calculamos a zona de treinamento pela frequência cardíaca. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a abordagem FIT. O que seria a abordagem FIT? Ela é um método tipo receita e ele vai garantir o quê? Que no programa de treinamento seja incluído todos os ingredientes necessários para que esse programa seja implementado. Então, o que seria o FIT? O FIT é F de frequência, ou seja, as sessões de treino, a quantidade de sessões de treino, a intensidade do exercício, e aí a frequência cardíaca, a zona alvo de treinamento pode me ajudar a controlar essa intensidade, o tempo e duração da sessão, quanto tempo o indivíduo vai ficar treinando, e aí é importante a gente considerar as recomendações do Colégio Americano, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e a gente está sempre atento de quais protocolos, quais formas de padronização do treino é mais viável para essa população. E aí nós temos o outro T, que é o tipo de exercício, que também vai ser determinante para que eu alcance o objetivo do cliente, do idoso, o tipo de exercício certo para alcançar o estímulo, a adaptação esperada. Então, eu preciso considerar esses 4 fatores aí dentro da abordagem FIT, ok? O que mais que eu posso falar sobre a abordagem FIT? Ele é um método flexível, eu posso aplicar com todos os tipos de exercício, o aeróbio, de força, de equilíbrio, de flexibilidade. Ele é muito flexível para eu fazer essas adaptações. Os tipos básicos de exercício vão ser os mesmos, né? Tanto para jovem quanto para idosos. E o que eu tenho que atentar é o que nós colocamos lá na parte 1 da aula, né? Que são os fatores modificáveis que eu preciso estar atento, que é a duração, a intensidade, a amplitude do movimento, o equipamento, o tempo, né? Que eu vou fazer isso. Então, eu preciso estar considerando todos esses fatores na hora de eu pensar esse treinamento. Então, eu citei um exemplo aqui, os exercícios
exercícios aeróbios que vão impor o esforço do sistema cardiorrespiratório. Será essa uma necessidade do meu idoso, do idoso que eu estou acompanhando? Ele quer exercícios aeróbios para impor esse esforço? Exercícios com carga para sobrecarregar o sistema musculoesquelético, exercícios de equilíbrio para estressar o sistema neuromuscular e os exercícios de agilidade e flexibilidade para provocar amplitude de movimento. Então, aqui são sugestões, né, de opções que eu posso estar trabalhando, lembrando que é um método flexível e o ponto determinante é o quê? É o perfil, o objetivo, a capacidade funcional desse idoso, né? As limitações dele. Então, a gente tem que considerar isso como ponto de partida. E aí, gente, para finalizar, vocês têm uma atividade de aplicação, que é um estudo de caso. Esse estudo de caso, vocês vão elaborar um programa de treinamento mensal. E aí, pensando a parte 1 e a parte 2 da aula, que nós trabalhamos sobre abordagem funcional do exercício. E aí, vocês vão pegar o idoso que vocês estão acompanhando. Lembra o idoso que vocês selecionaram, fizeram a avaliação da capacidade funcional dele, aplicaram testes, fizeram anamnese, tem um levantamento desse idoso. Então, agora vocês vão considerar essa anamnese, essa avaliação da capacidade funcional, a necessidade funcional desse idoso, do cotidiano dele, o que ele precisa melhorar, né? Qual é a capacidade física que ele precisa melhorar. E vão trazer abordagem fit nesse programa, como é que eu vou trabalhar as sessões, a intensidade, o tempo, o tipo de exercício, né? E aí eu vou também considerar o quê? As recomendações para a zona de treinamento pela frequência máxima. E aí, para eu atender essa zona, eu preciso calcular a frequência máxima do meu idoso, considerando a idade dele. E aí eu vou comentar quais seriam as recomendações, baseado nas informações que eu já tenho, em qual zona de treino esse idoso estaria encaixado. Ele estaria encaixado na zona de treinamento saudável? Ele estaria encaixado na zona de condicionamento? Ele estaria encaixado na zona aeróbia? Ele estaria envolvido nas três? Como é que você faria essas recomendações para a zona de treinamento pela frequência cardíaca? E é isso, gente. Essas daqui são as nossas referências, como eu falei, de onde nós tiramos, né? O capítulo é abordagem funcional do exercício. Próxima aula nós já vamos prosseguir na etapa 3, na parte 3 dessa aula, onde nós vamos falar um pouco mais sobre os componentes de treinamento e vamos falar também sobre a importância ali da triagem e da avaliação física. Gente, bom estudo para vocês, caprichem no exercício e eu aguardo aqui o retorno de vocês. Tchau, tchau, até a próxima.